Voltando à nossa aula, a gente vai falar um pouquinho de férias. Férias é um período de interrupção do contrato de trabalho. Lembra que a gente conversou em interrupção? Se eu não me engano, foi na terceira aula nossa, tá? Então é uma modalidade de interrupção do contrato de trabalho, que é aquela modalidade que o funcionário não trabalha, mas recebe, em que o empregado não presta serviço com o fim de repousar, descansar, se dedicar ao lazer e à inserção familiar e social. Você tá vendo que aqui eu tenho dois caráteres, que é igual do DSR, caráter social e caráter de preservação da saúde, né? Então aqui as férias, ele tem esse objetivo, ela tem essa luta. A previsão constitucional dela está no artigo 7º, inciso 17, em que diz que é o direito dos trabalhadores urbanos e rurais o gozo de férias anuais, remunerados com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. A previsão da CLT está no artigo 129 e seguintes, em que garante, né, a todo empregado o direito anualmente ao gozo de férias, sem prejuízo da remuneração. Próximo. Classificação das férias. A gente tem as férias individuais, que são aquelas férias que, em regra, são, né, para um único funcionário, né? E o direito é concedido a apenas um empregado ou a alguns empregados simultaneamente. Então, eu posso ter numa repartição, por exemplo, numa empresa, colocar umas 10 pessoas de férias, tá? Eu posso, ao mesmo tempo, não tem problema. Ela só vai ter o caráter de coletiva nesse conceito aqui. As férias coletivas é o ato exclusivo do empregador e abarca todos os empregados, que pode ser do setor ou da empresa toda. Então, necessariamente nas férias coletivas, eu não preciso colocar todos os meus funcionários da empresa em férias. Eu posso colocar determinado setor, tá? Nesse caso, é necessária a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho e ao Sindicato dos Trabalhadores com antecedência mínima de 15 dias, informando as datas de início e fim das férias coletivas, como também aos estabelecimentos ou setores atingidos pela medida. Você viu que aqui falou estabelecimentos? Então, vou mais longe ainda. As férias coletivas, eu posso abranger todas as minhas filiais, né? Eu posso determinar que seja realizada, né, pela a matriz em todas as minhas filiais, tá? A regra de férias coletivas, que é mais conhecida, são as férias do período de Natal e Ano Novo, né? Que são 2 semanas, geralmente são 2 semaninhas, que a empresa fecha RH, fecha a produção muitas vezes, ou diminui muito o setor de produção, deixando um mínimo de funcionários ali, e o resto fica todo mundo de férias, né? Fica de férias coletiva, tá? Outra possibilidade no período de diminuição de produção, né? Agora na pandemia foi dadas as férias coletivas usando esse argumento, né? Que foi a diminuição de produção. O que vocês precisam saber? Que tem férias individuais e coletivas. E só saber classificá-las. Quando que eu posso aplicar uma férias coletiva e quando que é individual. Tá bom? Então, só diferenciar essas duas aqui. As férias individuais, a gente considera período aquisitivo e período concessivo. São termos utilizados para a gente poder identificar quando que aquele funcionário passa a ter direito às férias, de gozá-la, e qual é o período que a empresa, né, o empregador tem de oferecer aquelas férias, tá? Período aquisitivo é o lapso temporal necessário para que o empregado adquira o direito às férias. Então, é o momento que ele precisa, é o período que o empregado tem para adquirir o direito a gozar as férias. Aqui não tá a gozar, mas vocês podem anotar aí. A gozar as férias, tá? Inicia no momento em que o empregado é admitido na empresa e compreende o período de um ciclo de 12 meses completos de serviço de trabalho. Então, para ele poder gozar esse período de férias, a regra é que ele complete esses 12 meses. Então, ele completou esses 12 meses, ele completou o período aquisitivo e aí ele passa a ter direito ao período concessivo. Se trabalhou 11 meses, ele não concluiu o período aquisitivo. Não quer dizer que ele não vai receber, ele vai poder receber na rescisão porque ele trabalhou só 11 meses, né? Daí ele vai receber o proporcional, mas ele não perde esse direito.
No período concessivo, é o lapso temporal em que o empregador deve conceder, tá vendo? Conceder as férias. Inicia no momento em que o empregado completa 12 meses de serviço. Então, inicia-se assim que o empregado passa a ter o período aquisitivo. Quando ele completar o período aquisitivo, começa a correr o período concessivo, que é uma obrigação do empregador. E compreende, né, o período concessivo, o período de 12 meses subsequentes. Então, o empregado, tendo o direito dele no período aquisitivo, completando os 12 meses completos, o empregador tem 12 meses subsequentes para conceder aquele gozo de férias. Se dentro desse período concessivo for mandado embora, o que o empregador vai ter que fazer? Pagar as férias vencidas e proporcionais, se for o caso, tá? O tempo de gozo de férias, né, contra as faltas injustificadas. O que isso significa? A lei protege o empregador. Se você é uma pessoa que fica faltando injustificadamente, você vai perder seu direito de férias. Não perde 100%, mas vai perder alguns direitos, alguns dias seus de férias, tá? Então, é uma forma de fazer com que o empregado não abuse do seu direito, né? A pessoa falta bastante e ainda por cima tem direito a férias. Não pode. Então, vamos lá. Tem direito a 30 dias corridos de férias quando não houver faltado ao serviço por mais de 5 vezes. Faltas injustificadas. Não faltou ao serviço por mais de 5 vezes, o período, né, concessivo, o tempo que ele vai ter de férias, vai ser de 30 dias, né? O direito dele de férias. 24 dias, se houver tido 6 faltas, de 6 a 14 faltas injustificadas. 18 dias, se houver de 15 a 23 faltas injustificadas. E 12 dias, se houver 24 a 32 faltas injustificadas. Ah, mas eu tive 33 faltas injustificadas. É 12 dias. Mas é o que a gente fala, com 33 faltas injustificadas. Se já chegou nas 24 faltas injustificadas, tá demorando para mandar embora. Então, não seria um bom funcionário, né? É muito difícil a gente chegar a esse número. Eu, particularmente, nunca vi. Aspectos gerais das férias, né? Fracionamento das férias. É possível desde que o empregado concorde. Então, para mim fracionar meus 30 dias de férias, eu, empregado, tenho que concordar. Se eu não concordar, meu empregador não pode fracionar. E esse limite de fracionamento são de 3 períodos, tá? Um que não seja inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferior a 5 dias. Antes da reforma da trabalhista, era limitada a 2 períodos. Agora acrescentou aí 3 períodos. Então, eu posso ter um período de 14 dias e depois eu posso ter 2 períodos de 5 dias, tá? Que daí vai completar os dias que teria do gozo de férias. Lembrando que um período não pode ser inferior a 14 dias. Só essa é uma das regras mesmo. O ato de concessão de férias é exclusivo do empregador, independente do pedido ou concordância do empregado. O que aqui é? O ato de concessão, não o ato de fracionamento. O ato de fracionamento depende da concordância do empregado. Mas o ato de conceder, do empregador chegar e falar assim, mês que vem, daqui a 2 meses você está de férias, não é o empregado que escolhe. Eu, como empregado, não posso falar assim, mas eu quero minha férias em janeiro. Eu sinto muito, é o empregador que decide isso. Se vai ser em janeiro, fevereiro, se vai ser em julho, não é o empregador. Tá? A única coisa que o empregador não pode decidir é fracionar as suas férias. Se você não concorda que ela seja em 2 períodos, por exemplo, 15 e 15, o empregador não pode te forçar a aceitar 15 e 15. Mas ele pode dizer que as suas férias é em abril e não em julho, como você queria. Comunicado das férias é um ato por escrito do empregador ao empregado com antecedência mínima de 30 dias. Então, quando eu, empregador, vou conceder férias ao meu funcionário, eu tenho que comunicar meu funcionário com 30 dias de antecedência. É uma previsão legal. Não que essa regra aconteça na prática, mas é uma previsão legal, dá para se discutir.
Férias devem ser anotadas na CTPS e livro, que é a ficha de registro do empregado, tá? E o empregado que não pode sair para gozar as férias sem que apresente a CTPS ao seu empregador. O que eles estão dizendo aqui? Tem uma obrigação do empregado. Quando ele recebe o comunicado de férias, antes do período dele gozar as férias, ele tem que levar a carteira de trabalho dele na empresa, para que essas férias sejam anotadas. Também não é a regra da prática, mas a lei prevê que seja dessa forma. E por que é bom para o empregado fazer isso? Vou dar um exemplo de uma empresa aqui de Jacareí, que é a Zat, se eu não me engano, que era uma empresa de terceirizada que trabalhava na Ambev. Ela faliu, gente. Ela simplesmente sumiu do mercado. E os funcionários lá trabalhavam muitos anos. Eram funcionários de 10, 15 anos que trabalhavam lá. Para arrumar a documentação desses funcionários deu um trabalho, porque nada era anotado na carteira de trabalho. A empresa levava tudo nas coxas e isso prejudica o funcionário. Então é muito importante que essas informações sejam colocadas na sua carteira de trabalho, até por uma questão da previdência social. Então é uma regra, a lei prevê e eu acho que a gente deve utilizá-la. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado, tá? Então, o que ele está dizendo? Se eu vou ter um feriado na quinta-feira, as férias do meu funcionário não podem começar nem terça nem quarta. As férias do meu funcionário podem começar segunda, mas não pode começar na terça, na quarta, na quinta, que é o feriado. E se tiver emenda, há entendimento de que nem na emenda. E como o sábado e domingo, em regra, é final de semana, né? É descanso semanal remunerado, nem na sexta-feira vai poder conceder as férias, porque senão vai comer o final de semana, o descanso semanal remunerado daquele funcionário. É uma forma que o legislador criou para que proteja o descanso semanal e que proteja o feriado dos funcionários, tá? Para que o empregador não seja o espertinho e aproveite para conceder umas férias sabendo que vai ter feriado, emenda e final de semana tudo junto. Então, essa é a regra, não pode. Direito à coincidência. Só ocorre quando eu tenho membros da mesma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou empresa. Esses membros terão direito de gozar as férias no mesmo período, se assim desejarem. Então, se eu tenho lá um pai e filho, né, ou esposo, marido, que trabalham na minha empresa, quando eu for conceder férias para um, eu tenho que dar o direito do outro de dizer se concorda ou não em tirar férias naquele mesmo período, porque o outro tem o direito de escolha de ter as férias no mesmo período que o membro familiar dele. É isso que está dizendo. É um direito deles de escolher as férias, de ter as férias no mesmo período, tá? No caso do menor de 18 anos, também tem um direito à coincidência, que é o direito de coincidir as férias com as férias escolares. Se é menor de 18 anos e estuda, é estudante técnico, é estudante de ensino médio, é aprendiz, as férias vai ser quando? As férias vai ser no período escolar. Então, obrigatoriamente, aquele empregado vai conceder as férias nesse período. Julho, que tem as férias escolares de julho, e de finais de ano, né, e comecinho de ano, que é entre dezembro e janeiro. O período de férias é computado como tempo de serviço. Por que ele é computado com tempo de serviço? Porque ele é uma interrupção do contrato de trabalho. Como a gente assistiu nas nossas aulas anteriores, interrupção de contrato de trabalho é considerado como tempo de serviço. Pagamento das férias. Prazo, 2 dias antes de início das férias. O que é início? Início do gozo das férias. Então, se o meu funcionário vai sair de férias dia 30, agora, dia 31/8, se eu não me engano, é uma segunda-feira. Dia 31/8, quando que eu vou pagar as férias? 2 dias úteis antes. 2 dias antes. Então, se é segunda-feira, eu tenho que pagar as férias na sexta-feira, tá? Exceção, empregado em regime de trabalho intermitente. Como a gente já viu 2 vezes, 2 aulas eu comentei sobre isso.
O trabalho intermitente, ele recebe as férias no final de cada período da atividade. Não quer dizer que ele tem direito ao gozo. Ele vai, depois de completado 12 meses de trabalho, ele tem o direito de tirar 30 dias de férias. A diferença é que o pagamento delas não vai ocorrer quando ele sair de férias, quando ele tirar esse período de gozo de férias. Vai receber a cada final de período de atividade. Tá? Então, no mês ali, ele trabalhou 2 meses, ele já vai, quando encerrar, né, esse período dele de atividade, ele já vai receber o proporcional a 2 meses de férias. Remuneração das férias. Deverá corresponder à remuneração percebida pelo empregado na data da concessão das férias. Ó a jogada aí. Se eu sou uma função auxiliar de produção 1, e aí eu completo o meu período aquisitivo de 12 meses e já tô como auxiliar de produção 2, meu salário já deu uma subidinha. E aí meu empregador esquece de me dar as férias e me dá as férias antes de vencer o período aquisitivo, né? Antes de vencer aqueles 12 meses. Mas aí nesse período aí de mais 12 meses eu virei líder e meu salário subiu aí uns 30%. Quanto que vai ser o valor das minhas férias? Não é o proporcional dos últimos 12 meses. O valor das minhas férias corresponde ao meu salário daquele momento. Então, isso aí é uma dica. Muita gente não sabe, não utiliza, mas as férias correspondem ao salário do momento da concessão das férias. Então, se você, como empregador, demorar para conceder as férias para o seu funcionário, você tem que estar ciente que se aumentou o salário dele, você vai pagar as férias de acordo com aquele aumento, tá? Quais são as exceções? Porque o direito adora exceção. Se o empregado for horista, que é o salário hora, ou tarefeiro, né? Nesse caso, a média da remuneração das férias incidirá sobre os salários recebidos no período aquisitivo. E quando o empregado for comissionista, né? Porque ele recebe, além do salário, ele recebe uma comissão, né? E aí, nesse caso, vai ser a média da comissão para os fins de cálculo das férias, que será de 12 meses. Que precede a concessão, não é que precede o período aquisitivo, mas sim o período da concessão. Quando ele for conceder as férias, o empregador vai fazer uma média dos últimos 12 meses para poder sair o valor das férias deles. Concessão das férias após expirado o período concessivo. Passou 12 meses, período aquisitivo. Passou 12 meses, período concessivo. Quantos meses deu? Deu 24 meses. Se o empregador conceder as férias no 25º mês, ele paga em dobro. Porque ele concedeu as férias fora do período de concessão. Fora do período de 12 meses. E aí, eles entendem que quando as férias é concedida após o período concessivo, além do empregador estar sujeito a uma infração administrativa, ele também tem a obrigação de pagamento das férias em dobro ao empregado. Então, você vai receber suas férias em dobro, 1/3 somando 1/3 constitucional. É o valor das férias. Multiplica por 2 é o valor que você vai ter que receber. 1/3 constitucional, como a gente já viu lá na previsão constitucional, é direito de todo empregado que gozar ou que receber as férias em razão da rescisão do contrato terá o direito ao pagamento de 1/3. Então, 1/3 constitucional sempre vai existir, até na rescisão. Mesmo que a pessoa não vai gozar, ela vai ter o direito de receber. Abono pecuniário, aqui é uma diferença. Muitas pessoas confundem o abono pecuniário com 1/3 constitucional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O abono pecuniário, também entendido como conversão pecuniária das férias, conversão das férias em dinheiro, né? É a conversão de parte, não pode ser as férias inteiras, de parte das férias em dinheiro, sendo um direito do empregado e o seu pedido independe da concordância do empregador. Então, se o empregado vai lá e pede, né, que seja convertido o período dele de férias em dinheiro, o empregador não pode recusar. O empregador tem que aceitar, tá? Ele tem um limite, né, da conversão das férias em dinheiro, que é 1/3 do período das férias. Então, se ele tem direito a 30 dias, é 1/3 de 30 dias. Se tem direito a 24, é 1/3 de 24.
Então, a única limitação é isso, mas o empregador não pode negar. Se você fizer como empregado o pedido de conversão em dinheiro das suas férias, o empregador tem que aceitar. Prazo para pedir. Ó, aqui, fica ligado no prazo. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. É o período do empregado, não é o período concessivo do empregador. É o nosso primeiro período, é o nosso primeiro ciclo lá de 12 meses. Antes de expirar esses 12 meses completos, 15 dias antes é o prazo que o empregado pode pedir o abono. Se passar esse período aí, se passar o período aquisitivo e um mês depois o empregado for lá pedir o abono, o empregador não é obrigado a aceitar. Então, ficar atento ao prazo, caso seja interesse de vocês, tá? Férias coletivas, em se tratando de férias coletivas, a viabilidade da conversão de 1/3 das férias em pecúnia depende de previsão de acordo coletivo. Então, existe possibilidade? Existe também nas férias coletivas, mas teríamos que ter ali um acordo coletivo para isso. E o abono tem uma natureza jurídica, né, de férias indenizatória. Ela é uma indenização. Ou seja, essa conversão pecuniária das férias não possui natureza salarial. Não entra para fins de FGTS, não entra para fins de contribuição previdenciária e não entra para fins de pensão alimentícia se o acordo estiver excluindo verba indenizatória. Então, fica a dica aí também para vocês. É isso, gente. Terminei a aula de hoje. Falamos de jornada, falamos de férias. Estamos terminando o nosso curso. Semana que vem eu vou tentar matar toda a parte que fala um pouquinho das normas de segurança, né? Da proteção, da onde que veio. E na outra aula foi que eu falei, eu vou tentar manter uma revisão aí para nona aula. Então, semana que vem é um breve levantamento, eu não vou me adentrar muito ao assunto, porque vocês têm uma matéria de segurança de trabalho, mas eu vou falar algumas questões da luta, proteção, por que existe, né, essas normas de segurança de trabalho, e vou falar um pouquinho para vocês do direito coletivo, para vocês entenderem um pouquinho sobre o sindicato. Então, semana que vem vai ficar um pouquinho pesadinho, que são 2 assuntos bastante densos. Se eu conseguir matar esses 2 assuntos para a aula que vem, que é a nossa 8ª aula, na 9ª aula a gente só faz uma revisão. Aí eu vou querer uma live. Aí a gente vai ter que se encontrar, não quero nem saber. A gente se vê, a gente marca a nossa reunião no Meet, eu pego as questões para a gente poder fazer as revisões e tiro as dúvidas que vocês tiverem para a gente poder finalizar, e na nossa 10ª aula eu mando a atividade para a prova, tá? Agora, se não der certo, se ficar muito denso a matéria e eu tiver que dividir a 8ª aula em 2 aulas, na nossa 10ª aula eu faço a revisão antes de passar a atividade para vocês. Aí eu faço a revisão para vocês, a gente destaco ali os principais pontos e deixo a atividade para vocês me entregarem na semana antes de expirar a semana seguinte, para que eu possa entregar a nota de vocês e a gente possa finalizar esse módulo de legislação do trabalho, tá bom? Um beijo e bons estudos!